Em 29 de setembro de 2012, próximo ao Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado, um grito angustiante ecoou pelos penhascos. Às 5h45 da tarde, um homem de meia-idade chamado Harold contatou o centro de despachos do parque, informando que sua esposa, Toni, havia caído de um penhasco e estava em estado crítico. Às 6h30 da noite, sem que os socorristas tivessem chegado, Harold, cada vez mais aflito, ligou novamente à ambulância. Ele explicou que tentara reanimar sua esposa, mas parecia não ter efeito, e ela mal conseguia respirar. Com a voz urgente, implorou para que um helicóptero de resgate fosse enviado. Mencionou que acendeu um pequeno fogo na esperança de que a fumaça guiasse os socorristas até eles. Depois de algum tempo, o despachante informou a Harold que um guarda estava próximo e precisava da confirmação de sua localização exata. No entanto, Harold já havia perdido o sinal. Às 7h30 da noite, ele enviou uma mensagem de texto para o irmão de Toni, dizendo que não conseguia sentir o pulso dela. O Parque Nacional das Montanhas Rochosas mergulhou na escuridão e a temperatura caiu para 4 graus. Um guarda, carregando uma mochila cheia de suprimentos médicos, desceu lentamente a encosta íngreme no escuro e finalmente encontrou Harold, que estava fazendo compressões torácicas em sua esposa. O guarda pediu que ele parasse e começou a verificar os sinais vitais de Toni. Às 10 horas da noite, Toni foi declarada morta. O trágico incidente rapidamente ganhou as manchetes nos jornais locais. Os relatos descreviam Toni como uma mulher vinda de uma rica família de petróleo, uma cristã devota, mãe amorosa, esposa carinhosa e uma oftalmologista habilidosa. Assim como seu marido, ela tinha uma paixão por esportes ao ar livre. Mas a pergunta que pairava no ar era: teria sido isso realmente um acidente? Desde o momento em que o guarda viu Harold com Toni, algo parecia estranho. O casal aparentemente não se preparou adequadamente para uma trilha tão exigente. Eles haviam iniciado a caminhada no final da tarde, em um percurso difícil para qualquer andarilho, e dado que ambos estavam na casa dos 50 anos, esse nível de dificuldade parecia excessivamente arriscado. Além disso, a única fonte de luz que tinham era uma pequena lanterna de chaveiro, sugerindo que não planejavam acampar, mas sim retornar antes do pôr do sol, uma tarefa praticamente impossível. O que mais intrigou o guarda foi o comportamento de Harold. Quando ele chegou, Harold estava fazendo compressões torácicas em Toni, alegando que tentara reanimá-la por horas. No entanto, como primeiro socorrista treinado, o guarda notou algo estranho. Toni ainda usava batom, o que indicava que, se Harold realmente tivesse realizado a respiração boca a boca, o batom teria borrado, mas permanecia intacto e o rosto de Harold estava limpo. Mais tarde naquela noite, o guarda revisitou a cena, onde o corpo de Toni ainda estava entre galhos e pedras, seu cabelo desfeito e manchado de sangue. Ao lado dela havia uma mochila roxa e uma câmera curiosamente intacta. As fotos na câmera mostravam Harold e Toni parecendo próximos e afetuosos, aparentemente apaixonados. Mas se o relacionamento deles era tão forte, por que Harold não parecia mais determinado a salvá-la? Poderia essa trágica queda ter sido parte de um plano mais sinistro orquestrado por Harold? No dia 1º de outubro, as autoridades visitaram Harold. Ele detalhou a comemoração meticulosamente planejada para seu 12º aniversário de casamento, explicando que queria um cenário romântico e tranquilo, longe das multidões, o que o levou a levar sua esposa Toni para uma trilha no parque. Alguns dias antes do acidente, Harold surpreendeu Toni levando-a a um hotel. No dia do acidente, eles chegaram ao início da trilha por volta de 1h30 da tarde. Originalmente pretendiam parar no pico da trilha, mas devido ao grande número de pessoas lá, optaram por seguir em outra direção em busca de um local mais íntimo. Às 3h30 da tarde, chegaram a um afloramento rochoso na montanha, onde pararam para almoçar, ficando cerca de 1 hora. Planejavam deixar o local às 4h45 da tarde, para garantir que chegariam a tempo para o jantar de aniversário mais tarde naquela noite. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando Toni, usando binóculos, avistou uma torre de observação e uma trilha levando até ela.
Eles decidiram caminhar um pouco mais, chegando a um segundo afloramento rochoso, onde posaram para fotos. Logo depois, enquanto Tony posava para uma foto, Harold recebeu uma mensagem da babá informando que o time de futebol da filha deles havia vencido uma partida. Empolgado, ele olhou para compartilhar a notícia com sua esposa, apenas para testemunhar Tony caindo do penhasco. Desesperado, Harold correu até a beira do precipício, procurando por Tony. Após angustiosos 45 minutos, ele a encontrou deitada entre as pedras. Ela estava inconsciente, mas ainda viva. Harold a arrastou para uma área plana e começou a realizar a ressuscitação cardiopulmonar. Durante esse processo, a cabeça e os ombros de Tony roçaram nas pedras, deixando manchas de sangue. Dominado pelo medo, Harold chamou por ajuda. Ao relatar o evento aos investigadores, Harold falava de forma calma, sem lágrimas ou sinais de luto nos olhos. Os investigadores ficaram surpresos e, em um momento de pausa, perguntaram se Tony tinha um seguro de vida. Harold acenou com a cabeça, revelando que havia uma apólice de $1,5 milhão que seria colocada em um fundo fiduciário para a filha deles. Curiosos, os investigadores procuraram no Jeep de Harold e encontraram um mapa no porta-luvas que marcava diversos acampamentos e rotas de caminhada no Parque Nacional das Montanhas Rochosas. O que chamou a atenção deles foi um pequeno X rosa desenhado no mapa, exatamente no local onde Tony havia caído. Quando questionado sobre isso, Harold hesitou nas palavras, alegando não saber por que a marca estava lá, antes de dispensar os investigadores apressadamente. Enquanto isso, o legista realizou a autópsia em Tony, que revelou que ela apresentava mais de uma dúzia de fraturas pelo corpo, mas seu externo estava intacto. Isso sugeria indiretamente que Harold não havia realizado os primeiros socorros, já que compressões torácicas costumam fraturar o externo. Além disso, o patologista notou que Tony ainda usava sua aliança de casamento, mas o diamante, avaliado em $30 mil, estava desaparecido. As evidências apontavam que Tony havia caído ou sido empurrada do penhasco, sofrendo múltiplas lesões que levaram à sua morte, enquanto a causa da morte permanecia incerta e o homicídio não poderia ser descartado. O que realmente aconteceu com Tony? O que ocorreu entre ela e Harold? Como um casal que parecia tão amoroso aos olhos dos outros acabou em uma situação tão fatal? Tony era uma oftalmologista altamente inteligente, bem-sucedida em sua carreira e financeiramente estável, possuindo sua própria clínica de oftalmologia. No entanto, frequentemente se sentia sobrecarregada com o trabalho. Seu primeiro casamento havia terminado em fracasso, o que lhe causou grande estresse, mas ainda assim ela desejava muito o casamento e, ainda mais, ter um filho. Isso a levou a recorrer a sites de namoro online, onde logo conheceu Harold. No perfil dele, Harold se apresentava como um diácono, geólogo e empresário bem-sucedido, com interesses em música, cinema e atividades ao ar livre, como mergulho, caminhadas e acampamentos. Após algumas semanas de namoro, Harold conheceu os pais de Tony. Seu pai, um rico empresário de petróleo e gás, ficou impressionado com o futuro genro, que parecia educado, humilde e genuíno. Durante o jantar, Harold falou brevemente sobre seu trabalho como geólogo, mas enfatizou sutilmente seu envolvimento em atividades da igreja e esforços de arrecadação para conquistar a aprovação da família. Embora Harold tivesse perdido sua primeira esposa, a família de Tony respeitou sua privacidade e nunca questionou a causa da morte dela. Sabiam pouco sobre Harold, mas concordaram em marcar a data do casamento 9 meses depois. De acordo com a tradição local, o noivo era responsável pelo pagamento do jantar de casamento, mas Harold entregou a conta ao irmão de Tony, prometendo reembolsá-lo mais tarde. O irmão ficou confuso. Se Harold era tão rico quanto afirmava, por que não pagou a conta ele mesmo? Apesar disso, desejando fazer sua irmã feliz, ele pagou. Sem surpresa, Harold nunca o reembolsou. Em 30 de setembro de 2000, Tony e Harold realizaram um grande casamento no Sul. Durante o evento, Harold demonstrou um controle sem precedentes, tentando ditar todo o ritmo do casamento. Após a cerimônia, o casal mudou-se para Denver, onde Harold alegava ter um negócio próspero.
Em 2002, Toni deixou sua cidade natal de vez e se mudou com Harold para um novo lar em um bairro luxuoso de Denver. 3 anos depois, ela deu à luz sua filha, e a família de 3 vivia uma vida aparentemente simples e feliz, até que em 2012, Toni tragicamente caiu de um penhasco e faleceu. Foi somente após sua morte que os pais de Toni perceberam o quanto realmente não conheciam o negócio de Harold. Eles nunca haviam encontrado nenhum de seus colegas ou clientes e lembravam vagamente que Toni mencionava ser a principal provedora da família, enquanto Harold contribuía muito pouco financeiramente. À época, pensaram que o negócio de Harold estava em dificuldades e enviaram cheques para ajudar a filha, mas agora se perguntavam se Harold era, de fato, o empresário bem-sucedido que dizia ser. As investigações policiais revelaram que Harold não tinha histórico de trabalho e nunca havia ganhado um centavo. Todas as suas despesas eram cobertas por um acordo de $600 mil recebido após a morte de sua primeira esposa. Além disso, a família de Toni relatou que Harold era extremamente controlador, impedindo deliberadamente que ela entrasse em contato com eles. Sempre que ligavam, Harold fazia desculpas, afirmando que Toni estava ocupada, ou insistindo em colocar o telefone no viva-voz para ouvir a conversa. Toni ocasionalmente discutia com Harold, mas ele a ameaçava, dizendo que, se ela reclamasse para os pais, ele a divorciaria. Incapaz de suportar a ideia de um segundo divórcio, Toni suportava o comportamento de Harold, que parecia cada vez mais opressivo. É importante notar que Toni teve um incidente estranho logo antes de sua queda fatal, em 28 de maio de 2011. Enquanto estava de férias, Harold a chamou para sair da cabana. Ao sair, Toni notou algo que havia caído no deck e se abaixou para investigar. Nesse momento, um grande pedaço de madeira caiu e atingiu seu pescoço, fazendo-a colapsar e ficar temporariamente paralisada. Felizmente, uma ambulância chegou a tempo de levá-la ao hospital. Toni ficou aterrorizada ao perceber que, se não tivesse se abaixado, o pedaço de madeira teria atingido sua cabeça. Ela contou o incidente à mãe, que ficou profundamente preocupada, e aconselhou Toni a contratar um investigador particular para investigar Harold. Mas Toni recusou, insistindo que ele era seu marido e que deveria confiar nele incondicionalmente. Após a morte de Toni, sua mãe contou à polícia que, ao ouvir sobre a queda da filha, suas suspeitas se voltaram imediatamente para Harold. Ela explicou que Toni era uma atleta excepcional na escola, mas havia sofrido uma lesão grave no joelho, que resultou em 2 cirurgias. Se Harold realmente amasse Toni, ele saberia de suas limitações físicas e a teria cuidado melhor. Como poderia ele não saber que sua esposa tinha problemas no joelho e não conseguia caminhar longas distâncias? No funeral de Toni, Harold mudou sua história, alegando que ela havia caído acidentalmente enquanto tirava fotos de perus selvagens. Muitos notaram que ele parecia angustiado e agitado após o serviço. Mas amigos do casal perceberam que a maior parte da ansiedade de Harold se devia à investigação policial sobre a morte de Toni. Durante outubro, a polícia entrevistou amigos e familiares de Toni. Uma amiga mencionou que Harold era controlador e se opunha a que Toni socializasse sem ele. Quando ela saía, ele a seguia como uma sombra. O único alívio para Toni eram as viagens de negócios de Harold para destinos desconhecidos. A investigação também revelou um detalhe alarmante. A apólice de seguro de vida que Harold alegava valer $1,5 milhão, na verdade, era muito mais alta. Toni tinha múltiplas apólices, todas nomeando Harold como o beneficiário, totalizando quase $4,7 milhões. No entanto, se o motivo de Harold fosse o dinheiro, Toni valia muito mais viva, já que o negócio de petróleo da família estava prosperando e sua herança valeria muito mais do que alguns milhões. Uma amiga se lembrou de que, cerca de 1 ano antes do incidente, durante um encontro, Toni parecia exausta e desanimada. Era claro que seu casamento era infeliz, e ela confidenciou a amigos que Harold estava obcecado por controlar as finanças da família. Suas conversas giravam em torno de dinheiro, sem espaço para mais nada. Harold gerenciava meticulosamente todas as contas de Toni, tratando-a como se fosse invisível, focando apenas nas finanças e na filha. Em um momento, o pai de Toni percebeu algo estranho. Toni tinha algumas ações na empresa da família,
que geravam dividendos anuais de cerca de $24 mil. 18 meses antes do acidente, Tony havia recebido $320 mil de um processo relacionado a um incidente de viagem. Mas seu pai descobriu que todo esse dinheiro havia terminado na conta de Harold. Ele confrontou Tony com raiva, perguntando por que ela não tinha sua própria conta e por que suas finanças não eram separadas das de seu marido. Após essa confrontação, Tony finalmente abriu uma conta bancária, mas a necessidade de controle de Harold só intensificou, levando-a ao limite. O próximo passo lógico poderia ter sido o divórcio, mas Harold não estava disposto a abrir mão de sua máquina de dinheiro tão facilmente. Para ele, a abertura de uma conta bancária por Tony e a economia de dinheiro indicavam uma crescente independência dela e possivelmente sua intenção de deixá-lo. Contudo, se Tony morresse, Harold ganharia diretamente os 4,7 milhões das apólices de seguro. Resumindo, com base nos resultados da investigação, parece altamente provável que Tony tenha sido assassinada. E o pior é que, antes de Tony, Harold teve outra esposa, que morreu tragicamente em um acidente de carro. Mas sua primeira esposa realmente morreu por acidente? Voltando à noite de 6 de maio de 1995, às 10h25 da noite, um caminhante avistou um Jeep estacionado em uma interseção na Highway 67, com um homem agachado ao lado, tentando ressuscitar uma mulher caída no chão. Esse homem era Harold, e a mulher era sua primeira esposa, Lynn. A pedido de Harold, o caminhante chamou os serviços de emergência, mas a polícia logo confirmou que Lynn estava morta. Segundo Harold, enquanto dirigia, ele percebeu um pneu furado e usou 3 macacos para levantar o carro e trocá-lo. Ao remover o pneu furado e colocá-lo no carro, ele ouviu um grito de Lynn, que havia visto um parafuso rolando para debaixo do carro, e se agachou para pegá-lo. O carro então escorregou dos macacos, prendendo-a embaixo e causando asfixia mecânica fatal. Harold alegou que tentou de tudo para libertar sua esposa e realizar ressuscitação cardiopulmonar, mas já era tarde. A investigação da polícia não encontrou anomalias na cena e a autópsia confirmou que a morte de Lynn foi causada pelo carro escorregando e a esmagando. A polícia classificou a morte como acidental, sem suspeitas sobre Harold. O casamento deles parecia feliz, e até os pais de Lynn acreditavam que Harold era um viúvo inocente e em luto. O relatório sobre a morte de Lynn permaneceu arquivado até 17 anos depois, quando a segunda esposa de Harold, Tony, tragicamente caiu de um penhasco. Quando a polícia reabriu o caso de Lynn, as semelhanças tornaram-se evidentes. 2 esposas com apólices de seguro de vida substanciais, ambas morrendo em circunstâncias incomuns em áreas remotas, com Harold como único testemunha. As suspeitas contra ele eram avassaladoras. De acordo com fontes internas, Harold casou-se com sua primeira esposa, Lynn, em setembro de 1982, no Colorado. Na época, Lynn trabalhava como professora de creche enquanto Harold cursava um mestrado e trabalhava meio período como consultor, embora os detalhes de seu emprego permaneçam pouco claros. Lynn e Harold pareciam ser o casal perfeito para os de fora, e o único arrependimento deles era não poder ter filhos. Lynn adorava crianças e frequentemente brincava com elas em reuniões de família. Pouco antes do acidente, Lynn informou felizmente sua família que estava grávida e esperava ter seu próprio filho em breve. Tragicamente, essa alegria foi breve. No funeral de Lynn, parentes de todo o país se reuniram ao redor de Harold, oferecendo consolo e apoio. Ninguém suspeitava de Harold, dado o luto genuíno que ele demonstrava. O pai de Lynn até segurou a mão de Harold enquanto sentavam juntos em um banco. Anos depois, as irmãs de Lynn lembraram que ela sempre foi uma pessoa cautelosa e que nunca teria se agachado para pegar um parafuso debaixo de um carro apoiado em macacos. Isso simplesmente não estava em sua natureza. 4 anos após a morte de Lynn, Harold começou a namorar novamente, e a família de Lynn apoiou totalmente seus esforços, na esperança de que ele encontrasse o amor novamente. Em 2009, Grace, a cunhada de Lynn, se separou do marido devido a dificuldades financeiras. Harold generosamente enviou-lhe centenas de dólares pelo correio e a incentivou a se mudar para o Colorado com seus filhos, tocando o coração de Grace.
Ela se abriu sobre suas preocupações com a filha e Harold a apresentou a um corretor de seguros, confiando nele completamente. Grace revelou todas as suas informações pessoais, incluindo o número de seguro social, salário e economias, e assinou os documentos sem ler. Nos dias seguintes, Harold continuou a fornecer assistência financeira, emprestando a Grace $600 por mês e mandando sua filha para uma escola de teatro cristã. Embora grata, Grace começou a se sentir desconfortável quando Harold a chamava sarcasticamente de ingrata se ela se recusasse a atender seus pedidos. Ele tentou controlar sua vida, mas Grace logo encontrou um emprego e cancelou as apólices que havia assinado. Um dia, 2 policiais bateram à sua porta para informar que suas apólices nunca haviam sido canceladas. Harold havia forjado sua assinatura e continuado a pagar os prêmios. O mais chocante foi que a apólice de $400 mil não era destinada aos filhos de Grace, mas sim para Harold. Horrorizada, Grace percebeu que os contínuos convites de Harold para que ela ficasse por perto podiam ser parte de um plano sinistro, tornando-a sua próxima vítima. Em 2013, a polícia localizou uma nova testemunha no caso do acidente. A testemunha tinha uma memória notável e contou à polícia que se lembrava claramente de Harold dizendo após o incidente que não sabia como trocar um pneu, contradizendo suas declarações anteriores às autoridades. Investigadores reencenaram a cena em que Lynn foi esmagada e perceberam que o parafuso que Lynn supostamente tentava pegar era mal formado e não poderia ter rolado muito para debaixo do Jeep. Em outras palavras, alguém deve ter jogado o parafuso deliberadamente para debaixo do carro. Além disso, quando a polícia usou um macaco semelhante para levantar o Jeep e tentou jogar vários pneus no banco de trás, o veículo não se moveu. A única maneira de o Jeep ter caído seria se alguém tivesse se aproximado do lado do passageiro e o empurrado com força. Coincidentemente, fotos da cena mostraram uma impressão distinta de pé no lado do passageiro. Ao mesmo tempo, a polícia confirmou que Harold não tinha nenhuma fonte de renda verificável e estava vivendo do acordo financeiro da morte de sua primeira esposa. Todas as alegações sobre seus empreendimentos e atividades de arrecadação de fundos eram mentiras. Investigadores também rastrearam o telefone de Harold e descobriram que, no verão e no outono anteriores à queda de Tony, ele havia visitado o Parque Nacional das Montanhas Rochosas 9 vezes, provavelmente em busca de um local para assassinar Tony. Em 6 de novembro de 2014, como de costume, Harold deixou sua filha na escola antes de voltar para casa. À medida que a investigação se aprofundava, Harold sentiu a crise crescente e monitorava constantemente sua filha, tentando apagar qualquer memória que ela tivesse da mãe. Ele a treinou para ser excessivamente dependente dele, tratando-a como uma posse e controlando rigorosamente suas interações. Com o mundo exterior, Harold acreditava ingenuamente que isso gradualmente limparia a mente dela de suspeitas. Porém, na manhã de 6 de outubro de 2014, ao voltar do colégio, Harold foi preso pela polícia e acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de Tony. Ele se recusou a se declarar culpado. Em 12 de novembro de 2014, Harold compareceu ao tribunal e se declarou inocente. Enquanto isso, a polícia compilou suas descobertas em um relatório de 11 páginas, detalhando as falhas na investigação original sobre a morte de Lynn. O documento apontava que Harold nunca foi formalmente interrogado com um registro gravado e que não houve confronto sobre as impressões digitais claras no carro ou os testemunhos das testemunhas. O relatório também observou que a autópsia de Lynn não especificava a direção do carro ou mencionava se o pneu realmente havia estourado, como Harold alegou. Além disso, os investigadores nunca inspecionaram minuciosamente os pneus do carro de Harold. A polícia questionou por que, se Lynn estava debaixo do carro pegando um parafuso, suas mãos não estavam sujas nas fotos da cena, nem havia graxa de carro em seu corpo. Da mesma forma, as mãos de Harold, apesar de supostamente terem trocado o pneu, estavam impecáveis. O que realmente aconteceu naquele dia? Após esse relatório, a morte de Lynn foi reclassificada de acidental para indeterminada. Sua família fez a primeira declaração pública, pedindo às autoridades que realizassem uma investigação minuciosa sobre sua morte. Em 29 de janeiro de 2015, as autoridades anunciaram uma nova rodada de investigações sobre a morte de Lynn,
No entanto, considerando a idade do caso, encontrar evidências suficientes para processar Harold continuava sendo uma tarefa difícil. Em 11 de maio de 2015, 20 anos após a morte de Lynn ser considerada acidental, uma audiência foi realizada. A promotoria apresentou as apólices de seguro de Grace, o incidente da viga caída, a queda do penhasco e as lacunas na investigação original para demonstrar o envolvimento de Harold na morte de Lynn. No entanto, a defesa argumentou que não havia sinais de luta na cena e que os serviços de emergência nunca consideraram que suas lesões resultaram de ação deliberada. Além disso, suas apólices de seguro foram confirmadas com suas próprias assinaturas e não havia evidências de que Harold as tivesse adulterado. Alguns dias depois, a primeira revisão da morte de Lynn concluiu que algumas evidências haviam sido perdidas para sempre devido a memórias falhas. A polícia percebeu lentamente que buscar justiça para Lynn não seria fácil. Em 2 de setembro de 2015, o julgamento de Harold pelo assassinato de Tony começou oficialmente. Não havia muita suspense, já que a polícia apresentou fotos da cena do crime e do corpo de Tony. Eles recontaram as mentiras de Harold sobre seu trabalho e outros assuntos, incluindo sua alegação de ter tentado salvar sua esposa, embora as evidências mostrassem que o batom de Tony estava perfeitamente intacto. A promotoria destacou que Harold forneceu múltiplas versões de como Tony caiu do penhasco, às vezes dizendo que estava atrás dela, e outras afirmando que estava mexendo na câmera ou no celular. No entanto, as evidências provaram que essas histórias eram falsas. A câmera estava quase intocada, e Harold havia mostrado intencionalmente fotos para criar a imagem de um relacionamento amoroso com Tony. Além disso, no momento da queda de Tony, Harold não poderia ter visto a mensagem da babá sobre a vitória da filha no futebol, já que a mensagem chegou às 5h54 da tarde, 1 minuto antes de Harold estar ao lado do corpo de Tony, fazendo uma chamada de emergência. A polícia lembrou ao júri que Harold não chamou imediatamente as autoridades do topo do penhasco. Em vez disso, após testemunhar a queda de Tony, ele reuniu calmamente seus pertences, desceu lentamente e somente depois de mover o corpo de Tony das pedras, fez a ligação casualmente. Quando a polícia instruiu Harold a realizar a RCP, Tony provavelmente estava morta há mais de 1 hora. Fotos da cena revelaram manchas de sangue nas pedras, indicando um trauma severo na cabeça pela queda, enquanto Harold havia arrastado Tony pelas pernas, fazendo sua cabeça bater contra as pedras. Além disso, durante a ligação para a polícia, Harold mencionou que Tony poderia ter uma concussão, mostrando mais preocupação com quando seria resgatado do que com a saúde da esposa. Harold inventou inúmeras histórias sobre a morte de Tony, sem demonstrar remorso, e havia planejado seu assassinato por um tempo. Imediatamente após o funeral, Harold tomou posse do telefone de Tony, apagou o computador dela e apresentou reivindicações de seguro. Sua natureza fria e gananciosa era assustadoramente semelhante ao que aconteceu com sua primeira esposa, Lynn, especialmente as marcas conspícuas no mapa do penhasco que provavam que o assassinato foi premeditado. Em 21 de setembro de 2015, após 3 dias de deliberação, o júri retornou um veredicto de culpado contra Harold, considerando-o culpado de homicídio em 1º grau. Em 8 de dezembro de 2015, Harold foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele apelou, mas o pedido foi negado. Harold permanece encarcerado e é provável que passe o resto de sua vida atrás das grades. É importante notar que, ao longo dos anos, as autoridades continuaram a buscar evidências para processar Harold pela morte de Lynn, embora a falta de provas tenha dificultado essa tarefa. Em memória de Tony, seus pais estabeleceram um fundo de doação no Centro Médico da Universidade do Mississippi para treinar futuras gerações de oftalmologistas. A filha única de Tony e Harold foi confiada à família de Tony para sua criação, e ela se assemelha cada vez mais à mãe, expressando interesse em seguir uma carreira na medicina, talvez seguindo os passos de Tony para se tornar uma heroína na saúde. Obrigado por sintonizar no Rastro Frio. Se você está intrigado por mistérios do mundo todo, confira nosso canal. Inscreva-se agora para mais investigações emocionantes.